Então, quando que a gente pode colocar os pratos com os alimentos, né, na frente desse bebê para ele se alimentar e já usando os pratos? Bom, primeiro eu queria dizer que é uma alegria muito grande quando a gente vai iniciar a introdução alimentar do bebê, que a gente percebe que nosso bebê está crescendo e a gente sente uma mistura, né, assim, de medo, como que vai ser, a gente cria expectativas, eu gostaria que meu bebê fosse um bebê comilão, que ele aceitasse de tudo, que ele fosse saudável, né? E aí, inevitavelmente, gera aquela ansiedade. E aí, isso pode atrapalhar um pouco, porque a gente pode passar por cima de algumas situações, né? Então, como que a gente poderia pensar aí nos pratos? Depois eu quero fazer um videozinho sobre talheres, que eu também acho importante. E sobre os pratos, a gente vai partir de uma observação das duas abordagens, tá? Que eu gosto de trabalhar, ou BLW ou a introdução alimentar participativa, tá? Dentro do BLW, o bebê ele come sozinho, né? A gente sabe que o bebê ele tem a autonomia maior, né? Dentro da alimentação. Na participativa, o adulto tem um pouco do controle da situação. Né? Agora no BLW não, o bebê ele vai pegar com as mãozinhas o alimento e vai levar até a boca, isso 100% da refeição, tá? Então, o prato, ele não pode ser algo que vá dificultar, né? Por exemplo, para o bebê pegar. Então, olha aqui, o espacinho desse prato. Então, pensa o bebê tentando pegar um alimento dentro de um espaço pequeno desse, tá? Inicialmente, para o BLW, eu recomendaria que fosse utilizada a própria bandeja do cadeirão, né? Porque aqui ele tem um espaço onde ele pode manipular, a coordenação motora ela é muito bruta, né? Ainda ela é muito instintiva. O bebê pega o alimento, segura, né? E leva até a boca. Ele só vai soltar esse alimento se ele sentir interesse de pegar outro alimento. Né? Então ele não tem muito controle dos movimentos ainda. Então a gente precisa tomar muito cuidado em inserir pratos que vão dificultar o bebê em pegar esse alimento. Uma alternativa, né? Se você quer, não, eu quero começar a colocar o prato. São aqueles pratos de silicone, eu não tenho, tá? Eles ficam, eu vou colocar uma foto depois. Você coloca ele na bandeja mesmo, aqui um prato. Ele tem as divisórias, ele meio que cola, sabe? Então o bebê ele tem dificuldade de tirar esse prato. Isso pode ajudar bastante, porque o bebê pode querer ficar manipulando esse prato, né, jogar no chão, enfim, isso pode distraí-lo. Ao invés dele prestar atenção no alimento, ele vai prestar atenção no prato. Então, um prato que eu utilizava, comecei a utilizar numa fase difícil, porque a gente não lembra muito, mas eu acredito que tenha sido com uns 9 meses, 9, 10 meses, foi um dos primeiros pratos que eu coloquei, foi esse daqui. Ele tinha uma ventosa, né? Então ele fazia uma pressão aqui, tá? E aí ele dificultava que o bebê tirasse, né, esse prato. Enfim, o Miguel aprendeu a tirar, claro, mas isso foi depois de um tempinho. E eu achei que serviu bastante, ajudou bastante. Porque aí, já com 9, 10 meses, o bebê já tem uma coordenação motora mais fina, né? Ele já começa a fazer o movimento de pinça. Então, ele consegue direcionar o que ele quer pegar, né? Ele não faz tanto, assim, um movimento tão bruto. Então, assim, eu achei bacana, assim, ter colocado o prato nessa idade. E antes disso, eu tinha testado colocar alguns pratos. Por exemplo, esse daqui eu cheguei a usar um pouco para frutas também, principalmente. Tacava longe, né? Ia pro chão. Então, comia-se um pouco das frutas e quando começasse a perder o interesse, ele jogava longe o prato. Então, assim, é isso que a gente precisa observar. O prato não pode ser distrator dessa atenção. Então, assim, resumindo, essa parte do prato você pode colocar até inicialmente com 6 meses. Vamos falar pela parte do BLW. Já inserir, né, junto com os alimentos. Mas este prato, ele tem que ser uma forma que ele fique realmente fixo, para que o bebê não fique tirando esse prato, né, o tempo todo para jogar, para brincar. E é bacana você introduzir porque já vai acostumando realmente com esse prato,
tá? Vai deixando de ser alguma coisa nova, né? Tá ali, toda vez o prato tá ali e aquilo vai se tornando um hábito. Então, se você puder optar por um prato desse tipo, que ele cole, né? Se for aquele prato de silicone, eu acho melhor do que esse que eu usei. Vai ser legal, tá? Então, essa pela abordagem BLW. Agora, pela abordagem participativa, onde o prato ele tem comida amassada, né? Ele não tem só alimentos em pedaço, porque o adulto ele vai auxiliar, né, o bebê a pegar esse alimento. Então ele vai colocar um pouquinho de um purezinho, né, ou de uma cenoura amassada, enfim, vai oferecer para esse bebê com a colher. E aí o bebê pode pegar a colher, né, pode tentar manipular ou vai em direção à colher, abre a boca. E essa refeição, gente, ela é muito dinâmica. O bebê tem autonomia ainda, tá? Na abordagem participativa. E o ideal é que você coloque esse prato, e aí tem que ter um prato, porque como que você vai colocar o alimento amassado numa bandeja, né? Ele fosse também dessa forma de silicone, e não é porque tem alimento amassado e que você vai oferecer o alimento para o bebê que esse prato tem que estar na sua mão, longe do bebê. Né? O ideal é que esse prato esteja na frente do bebê e ali você está com a colher junto, aí você vai pegando e o bebê está vendo o que tem ali naquele prato, ele está vendo as cores, ele tem autonomia para tocar se ele quiser nesses alimentos, tá? Então, assim, a introdução alimentar participativa precisa deixar, né, participativa, o bebê participar. Né, ele é um braço do BLW, onde no BLW o bebê tem muita autonomia, mas na participativa ele também tem. Então, nada dessa história de você segurar o prato longe da criança e você ir oferecendo só. Isso não é participativo, tá bom? Bom, então eram essas questões que eu queria passar para vocês, lembrando sempre que os pratinhos, eles precisam ser bisfenol, né, free, que é uma toxina aí que solta, que tem liberação, tem uma liberação dos alimentos quando sofre variações de temperatura. Independente, esses pratos são todos os plásticos livres de bisfenol, mas assim, eu nunca coloquei, né, no micro-ondas para aquecer. Tá? Justamente porque não é só o bisfenol, ele tem outras substâncias tóxicas, enfim. E então eu prefiro sempre o de porcelana ou de vidro para aquecer a comidinha no micro-ondas, né? Enfim. E depois, às vezes, esperar esfriar um pouco, transferir para um outro prato, ou deixar esse prato para as refeições. E aí optar por esses pratos mais para fruta, né? Para colocar uma fruta, ou colocar uma panqueca. E aí eu acho que fica mais tranquilo, tá bom? Então eram essas dicas que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.